Mas, queridos, Deus tem falado conosco sobre intercessão. E hoje é uma noite de intercessão. Diga, a vitória vem pelo poder da intercessão. Quando alguém se coloca aqui na terra, diante de Deus, não em favor de si mesmo, não em favor dos seus próprios interesses, mas diz: Senhor, eu quero ser teu instrumento. Jó estava orando pelos seus amigos, amém? E o Brasil, queridos, é a nossa nação, e nós vamos orar pelo Brasil, pelo Amazonas e pela nação de Israel, simbolizando todas as nações. Esse é um dia histórico, 200 anos que D. Pedro declarou a independência do Brasil, de Portugal. E a gente, como nação, hoje a gente vive algo que dói o nosso coração. Que infelizmente a gente vive uma crise, uma divisão na nação. Isso me deixa triste porque desde pequeno eu já nasci assim. Eu sempre fui de agregar. Quando a gente usava droga, aí tem o cara que compra o bagulho e aí ele cortava todo mundo, aquele que estava com... E aí eu cortava ele e tentava agregar. Aquele que dividia, eu ia lá e... Sempre tinha os grupinhos, e eu nunca fui de grupinho. Mas o Brasil está dividido, isso me deixa triste, sabe, irmãos? Eu vou falar algo aqui como sempre tenho falado, com meu coração, com sinceridade, com verdade. Eu orei, quando o Lula foi presidente, eu orei por ele, orei pela Dilma, amém? Fui contra o impeachment da Dilma, sou contra o impeachment, porque quando acontece o impeachment é um remédio constitucional que o Estado ou a nação, quando empicharam o Melo também fui contra, porque se tirassem um político e resolvesse, não resolve, porque tem políticos que vão escalpelar, que vão arrancar o que já não tem. E agora a gente vive uma hora decisiva. Não sou militante de esquerda nem de direita, amém? Mas trabalho na política de maneira... Desde 2013, quando eu estava lá com o pastor Aldo, e a igreja lá me pagava um bom salário. Mas a gente conversou algo, né? E eu disse, eu nunca... Depois que vim para o ministério, nunca mais trabalhei assim, de carteira assinada. Aí o pastor Aldo, a gente conversando, ele disse, seria interessante, eu não vou nem tirar a prebenda que você recebe aqui no ministério, mas de repente, queridos, um amigo que eu tinha ajudado, ele foi candidato, eu fui fazer campanha em Figueiredo e uni uma ovelha minha com um médico até aqui do Japim, amigo meu, e a gente começou a fazer um trabalho de campanha política. Eu fui várias vezes como voluntário lá, e a gente ia nos ramais de Presidente Figueiredo, de ramal em ramal, de casa em casa, ele médico, ele ajudando, fazendo um trabalho social assim, fenomenal. Passa aquela eleição, eles perdem. E ele investiu muito tempo, muita energia, e ficou decepcionado, frustrado, né? Quando veio o resultado da eleição para vereador, ele perdeu por 50 votos. E aí esse discípulo voltou para a igreja, né? E disse, pastor, esse negócio de política, isso é muito injusto e tudo mais. E aí eu disse, cara, o Abraham Lincoln, ele perdeu tudo que é eleição, depois ele virou presidente da nação dos Estados Unidos. Política você não ganha do dia para a noite, você constrói. Nada na vida, não é nem questão política, nada na vida é do dia para a noite. Tudo você vai construindo aos poucos. E você vai perseverando, e as coisas vão se desenvolvendo quando você menos espera.
Parece que caiu do céu, mas não, foi um processo de Deus e a pessoa que te vê lá em cima não sabe o que tu pagou de preço na caminhada em busca daquilo. E aí ele diz, tem um vereador de Manaus me ligando dia e noite e eu não quero nem papo. Eu disse, meu irmão, vamos lá com esse político. Ele é vereador, ele já tem experiência política, vocês têm esse sonho político, então vocês vão aprender com ele. Quem sabe ele não tem algo a ensinar para vocês. E é um vereador. Queridos, diga para a pessoa que está ao seu lado, amizade. É importantíssimo, amizade. Deus usa pessoas. Deus nos abençoa e nós abençoamos pessoas. Amém? E aí eu disse para ele, vamos lá. E ele disse, tá bom, só porque o senhor quer ir, vamos lá. Queridos, olha essa experiência que eu estou falando para ti, para você refletir. Quando eu cheguei, eu nunca tinha ido na Câmara Municipal de Manaus. Quando eu cheguei lá na Câmara, tu sabe que é um nervoso, um desespero, uma agonia interior. Minha respiração ficou agoniada, eu digo, eu estou no meio de ladrão. Eu vou entrar na casa dos bandidos, não é a casa do povo não, na casa dos bandidos. Porque há uma cultura diabólica de que política é do diabo, que só tem ladrão, só tem bandido. É ou não é? É ou não é verdade? E aí eu entrei lá no plenário da Câmara Municipal de Manaus, nervoso, coração acelerado, meu irmão, eu digo, eu vou conversar com um bocado de bandido. Era essa a visão que eu tinha da política. E aí lá no plenário, quando eu vi os caras tudo de paletó conversando, eu digo, meu irmão, isso é bandido. O preconceito, a visão equivocada que a gente tem, queridos. E aí o cara, quando viu a gente, o vereador, saiu, levou a gente para o gabinete dele e foi nos atender lá. E um cara humilde, de um bairro de periferia. E aí ele disse, quanto é que vocês querem para me apoiar? Porque eu sei que vocês tiveram 200 e poucos votos lá em Figueiredo e agora a gente está numa campanha para estadual e eu quero esses votos. E aí como eu era o pastor, né? O pastor sempre tem que falar, né? Aí eu disse para ele, meu amigo, o dinheiro é bom e todo mundo gosta. Mas ninguém está aqui por causa de dinheiro. E quem teve esses votos foi o líder político desse grupo aqui, que é eu, esse rapaz aqui, e o que teve os votos é o médico, nosso amigo. E se ele disser que a gente vai te apoiar, porque ele é o nosso líder político aqui, nós vamos te apoiar. Se tu der dinheiro ou não, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. Mas se ele disser que a gente não vai te apoiar, tu pode oferecer um caminhão de dinheiro que ninguém vai te apoiar. Rapaz, aí ele ficou a primeira pessoa que eu ofereço dinheiro e não quer dinheiro. Eu disse, não é que a gente não queira, é que não é assim. Não adianta a gente vir dizer aqui que o voto é nosso, não. Quem tem o voto é o nosso líder lá. E a gente precisa construir uma amizade. E aí, resumindo a história, queridos, eu entrei fundo na política. Trabalhamos, virei amigo desse cara. Resumindo a história, ele perdeu. A gente trabalhou de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe como é campanha, né? E aí quando veio o resultado, ele perdeu. Perdeu, eu vim para casa, eu ficava diariamente com ele, de dia, de noite, quase nem vinha em casa. Quando foi na segunda-feira, ele me liga. E aí, queridos, ele me chama para trabalhar com ele no gabinete, me nomeia. E eu estou no meu terceiro político que eu trabalho diretamente, sendo nomeado. Depois fui trabalhar com outro político e estou no terceiro político. E de dentro, falando de dentro, eu vejo os 3 políticos que eu trabalho são pessoas de caráter que eu não tenho nada a falar. Pessoas que trabalham de uma forma tão dedicada e fazem a diferença dentro da sua esfera ali de trabalho.
Mas o que eu tenho percebido, irmãos, é até essa semana mesmo, gente que se diz evangélica, o cara bota nome de evangélico, bota nome de líder religioso, e fazendo só coisa desagradável, sabe, queridos? Desagradável mesmo. E eu queria falar com você sobre a importância de a gente mudar a nossa visão. O que eu vejo, daqui a pouco vai mudar o período, né, de governo. Tem pessoas que estão pleiteando a reeleição, tem outras que estão querendo mandato. É ou não é? Mas a gente tem pecado, irmãos, como nação. Quando alguém vai governar, em menos de um mês, o povo escolhe, ele é aclamado, mais votado, deputado, prefeito, vereador. Quer dizer, vereador, prefeito, deputados, governador, Congresso Nacional, deputado federal. E aí, a pessoa senta lá. E ela é amaldiçoada dia e noite. É ou não é? Dia e noite, amaldiçoada. É o ladrão, é o fulano. Essa semana mesmo, pessoas, eu estou trabalhando agora num partido, são 35 candidatos. Eles saem. São pessoas que estão entrando agora na política, querendo fazer a diferença, com uma coisa assim de eu vou fazer a diferença. Porque, irmãos, é muito fácil ficar só falando, só criticando. Mas meter a mão na massa e tentar fazer algo novo, são poucos. É ou não é? Que tem essa coragem. Aí eles contando para mim, alguns candidatos, rapaz, a gente chega lá na comunidade, não, a gente não quer ladrão aqui. Nem conhece o camarada, o cara nem mandato tem, está tentando fazer algo, fazer a diferença. Mas existe essa cultura, queridos. Mas em nome de Jesus nós vamos orar pelas nossas autoridades. Amém? E eu queria falar aqui em poucas palavras, horário muito rápido, não dá nem para... Nosso horário até 9 horas, já é 8h52. Eu vou falar aqui, hoje a gente ativou o plantão, turno de oração, né? A sala de oração. E eu até postei ainda agora no Instagram da IEV o que é intercessão. Intercessão é ser guiado pelo Espírito Santo. Intercessão é orar com misericórdia. Amém? É orar com misericórdia. Intercessão é ficar na brecha entre Deus e uma pessoa, entre Deus e uma cidade, entre Deus e uma nação. E eu queria que você lesse comigo Salmo 106, versículo 23. Coloca aí, Pedro. Salmo 123. Salmo 106, versículo 23. Salmo 106, versículo 23. Deixa eu ver na versão. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedido que o seu furor os destruísse. Irmãos, logo quando eu me converti, até o pastor Xavier estava lembrando esses dias, nós intercedíamos tanto pelo Brasil, pela cidade de Manaus. A igreja era até ali, ó. Ali terminava a igreja. Lembra, Clevão? Terminava ali. A igreja era dali para cá. Nós ficamos várias vezes. Uma, duas, várias vezes. Nós víamos para cá e nos trancávamos. E nos fechávamos. Cerrávamos a porta. Ficávamos em jejum, em oração. Deitávamos nessas cadeiras aqui que eram acolchoadas. Quando não tinha mais nem força para orar. E aí Deus fez o mover. A gente rasgou a cidade. Não tem no tempo da final de ano que tem
a virada de ano, que é os banquetes, a bebedeira, aquela festa, a gente estava em jejum, em oração, rasgando a cidade de norte a sul, de leste a oeste, jejuando, orando, abençoando a cidade, profetizando, plantando estacas, enterrando versículos. Quando de repente, irmãos, começou um mover de Deus aqui, salvação de vidas, muitos oprimidos vinham e eram libertos, era demônio caindo por tudo que era lado. Amém? E aí, queridos, muita gente sendo batizada no Espírito Santo. Eu me lembro de um dia histórico na minha vida espiritual. Eu tinha vindo da Assembleia de Deus, voltado para, na época era Evred, que o titio tinha entrado na sucessão aí acho que foi o pastor Wagner que saiu, aí o titio, meu filho, eu tô assumindo a igreja. Eu digo, é agora. Deus tinha me dado uma palavra, eu falei aqui, né? E eu vim da Assembleia, aquele movimento de unção e tudo mais. Mas a minha visão sempre era uma unção estratégica, de salvação de pessoas. Não era aquela unção de ficar só no oba-oba, rodando, girando, sem propósito. A unção não vem para ficar rodando, girando e falando só coisa. Não, a unção vem com propósito, de redenção, de transformação. Esses dias eu vi alguém falando do John Knox, o grande reformador da Escócia. Ele orava, ele ia para o meio da selva lá, da floresta, e ficava, Senhor, dá-me as almas da Escócia, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. E ele ficava lá clamando, dá-me as almas da Escócia, dá-me as almas da Escócia, senão eu vou morrer. E ele sentindo aquele encargo de intercessão. E aí conta-se a história dele, que a rainha estava em guerra, a Escócia com a Inglaterra. Não era a rainha Elizabeth, era uma outra rainha antes da rainha Elizabeth, rainha Vitória, parece-me, que ela foi avisada que o John Knox estava orando em favor da Escócia, e vinha a guerra entre a Escócia e a Inglaterra. E a rainha Vitória disse, eu temo mais a oração de John Knox do que um exército com 100 mil homens. Um homem de oração inflamado. E a gente vê a Europa hoje vivendo um pós-cristianismo. Mas a Europa se desenvolveu, irmãos, mas era um continente miserável. A reforma era uma igreja e uma escola. A era das trevas, irmãos, não foi a filosofia do positivismo, do ateísmo que tirou as trevas, não. Foi a reforma protestante que foi educar. A Inglaterra vivia em miséria. Um homem, dono, um empresário, dono de um jornal. Sabe como nasceu a escola dominical? Vocês sabem a história da escola dominical? Diga avivamento. Tem transformação social. Irmãos, nós precisamos orar por um avivamento. O Brasil não está em avivamento. A gente pode gerar um avivamento em Deus. Porque não mudou nada, piorou. É mais imoralidade, é mais droga. Isso aqui não é um sermão negativista não, de vitimista não. É porque, diga para a pessoa que está ao seu lado, dá uma unção na tua vida, querido. Que Deus está ativando, na minha vida, Deus está ativando a minha unção. Amém? E aí, queridos, lá numa cidade, eu não lembro agora, mas lendo a história da escola dominical. Diga, a escola dominical foi que gerou o ensino público. Esse empresário via que não tinha mais jovens e adolescentes. Estavam todos embriagados. Violência altíssima numa cidade lá da Inglaterra. E aí, ele, vendo aquilo, ele pegou e era empresário, dono de jornal, precisava também de leitores, né? E aí ele, do próprio bolso, contratou líderes que ensinavam a Bíblia e cidadanias e princípios de cidadania. E aí nasceu a escola dominical. Ele pegava e dava um lanche
e pagava para as crianças serem alfabetizadas dentro das igrejas. E ali nasceu a escola dominical, e dali foi a matriz da escola pública. Eu vi essa história um dia desse aí, não sei quantos anos da escola dominical. E aí, queridos, eu quero falar sobre isso, sobre um avivamento que muda a cultura, amém? Pecaminosa. Sabe o que aconteceu? Aqueles adolescentes e jovens que começaram a ler a Bíblia, foram alfabetizados, começaram a aprender princípios cívicos. Em menos de um ano, acabou aquele sábado e domingo que eles estavam ali se bebendo, brigando, assaltando. Acabou o roubo, acabou a violência. As delegacias ficaram vazias, que não tinha mais aonde colocar preso. Não tem esse problema do sistema carcerário? E aí depois que veio a escola dominical que ensinava a Bíblia e ensinava princípios de cidadania. Amém? E eu queria fazer uma oração. Moisés, cadê o texto? Foi escolhido por Deus. Diga para o seu irmão, você foi escolhido por Deus, querido. Você foi escolhido por Deus. Para quê? Para que Deus não venha e extermine essa terra, irmãos. Irmãos, o Brasil é uma nação unida, uma nação pacífica. Mas nós estamos vendo uma nação cheia de ódio. Famílias que já não se falam mais. Brigando por causa de político A e político B. Isso tem me entristecido, sabe? Porque eu não sou de briga, eu prefiro perder. Meu irmão, tu tá certo, vamos acabar com a confusão aqui. E a gente vai votar. Eu respeito o voto de cada um, nunca. Eu ganho mais votos sendo um respeitador e apresentando a qualidade do que ficar lá debatendo, discutindo, sabe, irmãos? E cada um tem uma consciência. A gente sabe quais os princípios que são bons, os princípios que são ruins. Sabe ou não sabe? Quando eu me converti, ninguém disse, tu tem que parar de fazer isso, tu tem que parar de fazer aquilo, não. O Espírito Santo foi me transformando e me dizendo, vai por aqui. Deixa de andar por ali. Ninguém nunca disse, ei, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. O próprio Espírito Santo vai nos guiando a boa vontade de Deus, amém? E aí eu queria orar, queridos. Eu não estou aqui. Eu tenho. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento, irmão, mas isso é triste. Famílias, eu vejo pessoas tão de mal por causa de político. O político nem sabe que ele existe. Não vai dar um prato de comida para ele. Vacina no braço, comida no prato. Mentiroso. Não se levanta não, irmão, vai trabalhar para te ver se vem a comida no prato. Vacina no braço, meu irmão, uma indústria aí farmacêutica que cria doentes. Estou preocupado com a tua saúde, tá nada, cara. Tem um comércio aí em cima da doença. Outro dia eu vi a indústria alimentar destruindo. Qualquer hora a gente vai ter tempo. Eu queria te convidar a se colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Oi, meu filho. Hã? Até 9h30, é? Até 9h30. Hoje é feriado, né? Mas diga para o seu irmão aí, vamos orar um pouquinho. Vamos orar um pouquinho aqui. Irmãos, eu falei um pouquinho da minha experiência política, porque vamos orar pelos políticos, amém? Todos eles. Todos eles. E eu não estou aqui como um hipócrita dizendo assim, eu oro só pelo Bolsonaro. Não, irmão, eu orei pelo Lula. Os 2 governos do Lula eu orava, eu não
Orei pelo governo da Dilma primeiro. Eu não concordo com nada, mas eu estava lá abençoando. Nunca falei a favor de impeachment. Orei pelo Melo. Orei pelo Amazonino. Tenho orado pelo Wilson. Orei por todos os prefeitos de Manaus. E preguei para orarem. E todo esse propósito de Deus, irmãos, é para que Deus venha estabelecer o seu governo, amém? Sobre a terra. E que Deus venha guardar nossas famílias, que Deus venha fortalecer nossas famílias. Que Deus venha guardar nossos filhos, irmãos. O diabo quer destruir nossos filhos. Quantos filhos de pastores, filhos de cristãos, a gente precisa proteger, precisa, na hora de votar, querido, analise os seus candidatos, avalie quais são os valores dele, o que ele acredita. Não vai na conversa dele não, estuda ele mesmo. Na hora do voto eles falam, eles se vestem, né, de uma peça publicitária, vão para a igreja, dizem que são a favor da família, dizem que são, nem dizem, né? Fico caladinho e param de falar da ideologia deles. Mas em nome de Jesus, nós sabemos, o nosso voto é uma arma para colocar nossos representantes lá. Mas, irmãos, só oração mesmo para mudar o Brasil. Amém? Queria que você levantasse sua voz.